O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação de Pelotas foi fundado em 22 de maio de 1974 como resultado da fusão de 3 sindicatos que atuavam nos setores de panificação, laticínios, frigoríficos, conservas, óleo vegetal, engenho e moinhos. O espírito combativo da categoria manifestou-se em 1979, quando, à revelia da direção, os padeiros aprovam uma greve em assembleia na Casa do Trabalhador. O Sindicato da Alimentação de Pelotas foi pioneiro na região a aderir ao novo sindicalismo, movimento surgido no final da década de 70 e que contestava as práticas sindicais da época. Já em 1983, participou do Congresso de Fundação da Central Única dos Trabalhadores e da primeira greve geral. Os companheiros que votam na proposta 1, levante sua credencial. A participação do Sindicato da Alimentação de Pelotas no Congresso de Fundação da CUT se deu através de 2 delegados, eu, Esquiavon e o companheiro Mário Filho, tivemos que sair para ir num congresso de padeiros para poder participar do Congresso da CUT, porque a direção do sindicato entendia que a CUT não deveria ser criada naquele momento, porque estava num momento crítico da ditadura militar e que não era o momento adequado de se participar num congresso de fundação de uma central que rompia com toda a estrutura sindical existente na época, desde a década de 40. Em 86 foi quando se compôs por dentro, mas nós com maioria, inclusive na executiva do sindicato. E de 86 a 89 foi quando houve o rompimento com outro grupo, que era do sindicato de gabinete, que era do sindicato de resolver os problemas por telefone, que não tinha um jornal, não tinha uma gráfica, não estava na porta da fábrica. Em 1986, o grupo de dirigentes do sindicato, identificados com o ideário cutista, foi reforçado com o ingresso de militantes oriundos das comunidades eclesiais de base e de organizações comunistas para, no mesmo ano, o sindicato filiar-se à CUT. Em 1989, acontece o rompimento político entre os 2 grupos que integravam a direção, e nas eleições deste ano sai vitoriosa a chapa cutista. Nesse período de intensa mobilização social, a alimentação passou a ser referência na cidade com o apoio à transformação do movimento sindical. No final da década de 80, o sindicalismo aqui em Pelotas começou a tomar fôlego e a se reestruturar. Muitas oposições sindicais se formavam, do Sindicato dos Municipários, que na época era AMP, o Sindicato dos Motoristas e o Sindicato da Alimentação cumpriu com um papel vanguardista quando abriu as portas do sindicato para que os demais sindicatos pudessem estar aqui organizando as suas oposições sindicais, quando abriu as portas do sindicato para fazer um trabalho de unificar os trabalhadores de Pelotas. E o movimento sindical também teve como base um trabalho do Sindicato da Alimentação, a partir da formação política que o Sindicato da Alimentação sempre investiu a partir da década de 80, dando condições de curso de formação, principalmente para os trabalhadores que são da base do sindicato, e algo muito importante foi o trabalho dirigido para as mulheres da indústria da alimentação, que o sindicato trabalhou não só com o chamamento dessas mulheres para debater a sua questão específica, mas para tratar da exploração. E esse momento histórico, essa visão grandiosa que tiveram os diretores do Sindicato da Alimentação na época de nos ajudar nesse processo para nós tentarmos fazer com que aquilo que acontecia aqui no Sindicato da Alimentação, que era um novo sindicalismo, um sindicalismo aberto, onde as pessoas eram chamadas para fazer a discussão política sindical, que fazer com que isso acontecesse
também no Sindicato dos Bancários. O início da década de 90 foi de avanços. O sindicato apoiou as oposições na alimentação de Rio Grande e metalúrgicos de Pelotas, além da criação do Sindicato dos Trabalhadores nas indústrias da alimentação de São Lourenço do Sul. O Sindicato de Rio Grande, ele teve a eleição em 92, em 94, 95, nós filiamos a CUT. Até foi uma assembleia que teve bastante participação dos trabalhadores. A nova direção do sindicato, ela veio com a mudança, com a abertura, né? Com trabalho junto à categoria. E nós espelhamos muito esse trabalho na direção, no Sindicato da Alimentação de Pelotas, né? Que nos deram apoio antes e deram apoio depois. Nós tivemos várias vezes cursos em conjunto, aqui em Pelotas, em Rio Grande também. Então, o sindicato abriu as portas, né? O sindicato teve um trabalho voltado para a categoria, né? O instrumento Sindicato da Alimentação para os Trabalhadores Metalúrgicos tem uma história muito junto isso aí. Eles nos organizaram dentro das fábricas metalúrgicas para nós fazer uma oposição a um presidente do sindicato que fazia 35 anos que estava e não representava os direitos dos trabalhadores. Então, de lá para cá, a gente sempre conviveu junto, convivemos a luta junto. Então, esses companheiros nos ajudaram a levar para o caminho da CUT, caminho mais combativo, né? E eu acompanhei todas as lutas, né? Agora, ultimamente, nos últimos anos, as lutas de ocupação de frigorífico, de lutas pelos trabalhadores de frigorífico que faliram, empresas da alimentação, e as nossas. Naquela época, nós não tínhamos nenhum conhecimento, né, do que era um sindicato, de como formar o sindicato, do que fazer, né, para nós termos o sindicato. A gente achava que era importante ter o sindicato, mas não sabia como fazer. E eu me lembro que naquela época, os companheiros aqui do Sindicato da Alimentação de Pelotas nos apoiaram, deslocaram para São Lourenço, até mesmo na fundação, no dia da fundação do sindicato, estavam lá, ajudaram a dirigir a assembleia de fundação. Então, para nós, né, foi de extrema importância a experiência que os companheiros aqui já tinham e que possibilitaram que a gente pudesse fundar o sindicato e depois também tocar o sindicato. A gente contou sempre com o apoio deles aqui. Uma década dura para o sindicato. A política econômica neoliberal fez os seus estragos em Pelotas. Mais de uma dezena de indústrias foram à falência, trazendo uma grave crise à categoria. Em julho de 1990, o sindicato sofre uma perda irreparável com o assassinato do dirigente Daltro dos Santos. Ele foi chamado por seus colegas de uma padaria do bairro Fragata, que havia entrado em greve. Foi recebido a tiros pelo proprietário da padaria e morreu no local. Em tempos de crise, era preciso inovar. Em parceria com o Sindicato dos Bancários, foi criado o Núcleo de Teatro Popular, que levou esquetes aos bancos e portas de fábricas. Em 1995, novo teste para o grupo cotista do sindicato, ano de eleição em que uma chapa de direita se articulou para disputar as urnas, mas foi derrotado por larga vantagem e o sindicato mantém-se à esquerda. A crise econômica e social agravou-se na segunda metade da década de 90, mas os movimentos sociais começaram a reagir. As marchas do 100 levaram milhares às ruas de Porto Alegre. Começou a consolidar-se o projeto democrático e popular no Rio Grande do Sul. Novo milênio. Um outro mundo é possível. Encontra, sim, a disposição deste governo de fazer acontecer a reforma agrária e de executar a política agrícola. Dezenas de milhares de pessoas no primeiro Fórum Social Mundial e o Sindicato da Alimentação esteve lá. Na luta pela democratização da comunicação, em conjunto a outros sindicatos da cidade, criou-se a Rádio Comunitária de Pelotas, a Rádio Com 104.5 FM, que conquistou credibilidade e respeito na comunidade local. Uma das características do nosso sindicato é participar em outras instâncias também, né? A nossa diretoria coordenou por várias vezes a CUT Regional Sul. Pessoas da nossa direção estão na CUT estadual, dirigiu a Federação dos Trabalhadores da Alimentação por 2 mandatos, né?
se caracteriza também por participação de conselhos. Um membro da nossa diretoria preside o Conselho Municipal de Saúde, já na segunda gestão. Já teve outros que participam do sindicato que também já estiveram no Conselho Municipal de Saúde, como em vários conselhos da nossa cidade. No ano de 2002, pela primeira vez, o povo brasileiro elege um sindicalista à presidência da República. Mas a luta de classes continua. Ter o governo não é ter o poder, é um duro aprendizado para muitos militantes. A falta de trabalho leva à criação do movimento dos trabalhadores desempregados, que será nosso aliado em lutas futuras. Os baixos salários levam a paralisações e greves, inclusive na nossa categoria. Em contradição a um governo que queríamos da classe trabalhadora, vimos na segunda metade da década passada o crescimento do agronegócio. Isso intensifica as lutas pela reforma agrária e aqui na nossa região a ameaça da monocultura do eucalipto e da indústria da celulose. As políticas do governo melhoram os salários e aumentam os empregos, mas questionamos a qualidade desses empregos. Ritmo intenso e jornadas extensas elevam as doenças ocupacionais a níveis de epidemia. São centenas de trabalhadores da categoria acometidos de intenso sofrimento físico e mental. O sindicato busca na academia a base científica para demonstrar a dimensão do problema e exige das autoridades medidas para mudar esta realidade. Isso é o Cleiton Hernandes, do trabalhador do Mafrig. Gostaria de dizer que no frigorífico só para escravidão só falta o tronco e chicote. Que o resto... Eu mesmo, a minha vida útil lá foi de 2 anos e 7 meses. Entrei com um probleminha na coluna, agora estou com hérnia, a coluna está toda torta, não posso sair sozinho, não posso dirigir, andar de moto, bicicleta, cavalo nem pensar. Dia de chuva, não sai de casa. Frio não posso pegar. Incha as costas, só passo à base de analgésico e antidepressivo. Chegamos a 2010 mantendo coerência os princípios de defesa intransigente dos interesses dos trabalhadores. Mas neste ano e no seguinte, esta conduta foi posta à prova. Chapa de oposição, apoiada por patrões e políticos de direita, em 2 eleições questionou a certeza desse posicionamento político. Foram derrotados 2 vezes. A categoria da alimentação deu o recado. Quer uma direção posicionada à esquerda. E a nova direção assume esse compromisso perante todos os trabalhadores. Honraremos nossa história. Continuaremos sendo um sindicato classista e de defesa intransigente dos trabalhadores diante de todos os governos e todos os patrões. Sindicato é para lutar. Do outro lado da porteira, ali tão perto e tão distante, no rastro dos viajantes que como vinham partiam, seus olhos tristes seguiam, sonhando a cor de outro mundo. Ali no fundo, num rancho de barro e palha, levando a dor da cangalha, da herança que não se quer, engole o choro em segredo.